movimento religioso que acompanha a evolução da condição humana e das civilizações desde o início dos tempos, sob a luz da tolerância e da diversidade de opiniões. De modo geral, falar de Páscoa é falar de renascimento, amor para com o próximo e perdão, como uma das datas mais importantes do calendário cristão. Celebrada em todo o mundo, é símbolo de renovação e esperança, que nos convida a refletir sobre nossas vidas, nossas escolhas e nossos propósitos. Que a alegria da Páscoa esteja sempre presente em nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis, presente também em nossos lares, unindo nossas famílias e nossos amigos, nos ensinando a valorizar as coisas simples da vida e a sermos gratos por cada momento. Sem delongas, esse termo não é meu, foi inserido. Quero devolver a palavra ao cerimonial para prosseguimento desse evento. Muito obrigado a todos, senhor. Tenha uma boa Páscoa. Nesta ocasião, convidamos a todos a apreciarem o nosso talentoso e querido coral.
abriremos neste momento nossas palestras com os líderes religiosos. Eu gostaria de informá-los que o reverendo padre Danível de Oliveira Lopes, ele testou positivo para a Covid, então ele não vai poder participar deste evento. Então, dando continuidade, nós vamos chamar para proferir a sua palestra o senhor pastor Altino Araújo. Muito bom dia a todos. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo e dizendo que bom que vocês têm esse hábito de se lembrar de uma data tão significativa. Uma data que nos lembra somente de coisas importantes para a vida, de uma maneira geral. A Páscoa, ela é uma instituição judaico-cristã, como história, né? E ela se inicia com o povo de Deus preso no Egito, sob a tutela desse Deus amoroso que foi resgatá-los para trazer a liberdade real, para que eles desfrutassem da liberdade. E, historicamente, nós entendemos que a necessidade da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma maneira simbólica, através de um cordeirinho, foi solicitado ao povo de Deus que naquela época fizesse esse ato de fé. Todas as famílias judaicas que tinham a esperança da liberdade, eles sacrificaram um cordeiro. O sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas para que fosse protegida aquele lar. Para que, em outras palavras, a fé demonstrada naquele sacrifício de liberdade traria a proteção e a liberdade que eles precisavam. Mas no Antigo Testamento ainda era algo simbólico, que apontava para um sacrifício ainda maior. E aí você sabe de quem eu estou falando, porque você conhece bem a história. Jesus Cristo, o Cordeiro definitivo de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi como se Deus tivesse, como um grande professor que é, a oportunidade de, ludicamente, ensinar o povo ao longo de toda a sua história de que o sacrifício definitivo de liberdade viria. E após isso, nós tivemos o sacrifício de Jesus. Não vou falar de maneira exaustiva mesmo porque o tempo não permite. Mas é importante saber que as autoridades romanas tratavam as pessoas crucificadas como seus piores criminosos. Às vezes, em algumas ilustrações que são colocadas para que se fale desse evento de maneira mais específica, mostram 3 cruzes num lugar bem distante, como se os crucificados eles estivessem num lugar muito distante, que fosse longe. Mas em virtude desse método de tortura ter sido um método aprimorado dos assírios de empalamento humano, o Império queria dizer muito bem que as pessoas que eram crucificadas eram os piores criminosos e que tinham e detinham o ódio do Império para com aquele que estava sendo submetido a esse tipo de tortura. Agora, a parte que você conhece eu não gostaria de tocar tanto. Eu queria buscar uma perspectiva, um olhar mais cuidadoso para uma outra parte igualmente importante, e que fala da Páscoa de uma maneira muito mais prática, muito mais ao ponto. Porque eu saber que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele morreu para nos salvar, perdoar os nossos pecados, é algo que é maciçamente falado e difundido. Entretanto, tem uma parte muito prática da vida do dia a dia que talvez não é tão colocada, e é esse pequeno trecho que eu gostaria de deixar como algo importante para a nossa edificação pessoal, que seria o momento em que Cristo crucificado se relaciona com 2 outros criminosos que estão ali igualmente com ele. Lucas, no capítulo 23, vem dizendo aqui a partir do versículo 34. Após todos os
impropérios, as dificuldades, o espancamento e toda a humilhação que Jesus havia passado, já indo ao caminho de crucifixão, Jesus nos dá talvez um dos maiores ensinamentos a respeito de como é a tolerância e como deve ser o relacionamento interpessoal. Após uma noite de espancamento, após ter sido totalmente despido, após ter sido humilhado e as suas vestes serem partilhadas por sortes, e vez por outra, para os seus algozes, sendo cinicamente tratado, Jesus responde de uma maneira magna que nos serve de exemplo para a nossa vida. Ele diz assim no versículo 34, no capítulo 23 de Lucas: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. E a multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salva a si mesmo. Se é o Cristo escolhido de Deus, diziam os soldados, que também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Lembrando que Jesus passou uma noite inteira sendo espancado e não havia um tratamento cordial para os inimigos do império. E era submetido o vinagre para que tomasse ao invés de água. E ali nós temos também uma parte importantíssima, que é o diálogo entre Jesus e os criminosos que estão ao lado dele. Aqui tem uma coisa tão preciosa que nos dá a certeza e a clareza do porquê Jesus fez o que fez. As transformações, a liberdade, a salvação e o amor começou de fato na cruz. E a Bíblia diz o seguinte, aqui no versículo 39. Um dos criminosos, dependurado ao lado, zombava. Então você é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. E aqui está a lição mais áurea dessa perícope da Bíblia. Porque muitas pessoas haviam ouvido falar de Jesus pelo que ele apresentou ao longo do seu ministério. Enquanto caminhava nas ruas empoeiradas, falando do amor, aceitando as pessoas que não tinham voz, as pessoas que eram marginalizadas, mulheres e crianças que eram considerados pesos por não terem condição produtiva e rentável na época. Uma sociedade patriarcal que era muito rudimentar em relação a tudo que se tratava de humanidade. Esse homem criminoso, sentenciado ao pior que se poderia ter sido sentenciado na época em que viveu. Ele de fato não era uma pessoa boa, muito provavelmente. Mas, quando Jesus morreu por você e por mim, ele trouxe à tona uma coisa importantíssima, que é a possibilidade de transformar o seu e o meu coração. Somente você e eu, de fato, conhecemos quem nós somos. Todas as vezes que olhamos no espelho, nós temos a real e exata noção dos nossos erros, das nossas imperfeições de caráter, das nossas dificuldades, né? Eu não vou perguntar para você me responder, mas pense. Se você superar os seus erros fosse tão fácil e racional, todos aqueles que têm carteira de motorista não passariam em nenhum sinal vermelho. Mas infelizmente, e eu acho que só aqui não acontece isso, mas em outros lugares acontece, né? Para dar a ideia de que transformar o coração não é algo racional e sequer, mesmo querendo, se tem a facilidade para isso. Mas a lição que Jesus trouxe aqui é maravilhosa e prática. Esse homem criminoso havia ouvido falar de Jesus. Havia ouvido falar de como ele se portava, como tratava as pessoas, como trazia esperança nos momentos em que abria sua boca para falar do amor de Deus. E esse homem, na cruz, sentenciado, e no pior, nos momentos finais da sua vida, chegou e falou o seguinte no versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Em outras palavras, você não sabe quem ele é? Você não ouviu falar dele? Nem mesmo ao ser condenado à morte, nós,
merecemos morrer pelos nossos crimes. Ele tinha noção exata do que fez e sabia que a lei da época tinha a prerrogativa de dizer o que deveria ou não ser feito. Ele sabia quem ele era de fato. E aqui nós temos uma outra coisa maravilhosa que o conhecimento do amor real traz: a confissão e a humildade para com seus próprios problemas. Esse homem, por mais criminoso e condenado que fosse, ele entendeu a coisa mais importante do cristianismo: o amor não vem sozinho. O amor, ele vem com um pacote. Esse pacote contempla a humildade pessoal e o reconhecimento da necessidade de melhorias, que somente Deus é capaz de fazer, porque se nós fôssemos, tecnicamente não precisaríamos dele. E ele continua: mas este homem, se referindo a Jesus, não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Em outras palavras, esse criminoso, provavelmente encarcerado, ouvira falar de Jesus de uma maneira tão singular que, mesmo por uma história, chegou ao coração dele a esperança da redenção, da liberdade, de ser transformado pelo amor. E foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus, de maneira magistral, demonstra a que veio, dizendo o seguinte no versículo 43. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Perceba, quando comparado você a esse criminoso, muito provavelmente não temos crimes como ele. Mas o que Jesus colocou aqui de maneira clara é que ninguém está fora do alvo magno e maravilhoso, transformador do amor de Deus. Independente da circunstância em que se encontra, independente do passado e de qualquer intempérie que possa ter ocorrido na sua vida, estamos sempre a um passo de distância de Jesus. Esse criminoso, ele queria estar perto de Jesus. Se provavelmente nós fôssemos convidados a estar próximo ou a acolhê-lo em nossos lares, provavelmente pensaríamos muito bem se o faríamos. Mas Jesus, demonstrando o seu amor inclusivo, gigantesco e transformador, simplesmente acolheu. Lembrando que Jesus na cruz morreu de braços abertos, para deixar bem claro que todo aquele que quiser será acolhido pelo amor transformador. E essa lição aconteceu antes mesmo da morte de Jesus, fazendo-nos entender de maneira muito clara que o maior propósito da morte de Jesus, assim como no Antigo Testamento, é trazer a liberdade das nossas dificuldades pessoais, é trazer a liberdade para o nosso egoísmo, trazer a liberdade para situações que nós não conseguimos lidar e nos dar uma nova chance. É por isso que essa data pode se passar milhares de anos, mas ela sempre vai ser lembrada, porque não veio de um homem, porque naturalmente nós não somos assim, mas Jesus, por ser o caminho, a verdade e a vida, aquele que construiu pontes ao invés de muros, nos traz a esperança de termos os nossos corações transformados e termos a alegria da liberdade e da paz que só Deus é capaz de dar. Essa é a mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, e que Deus abençoe vocês. Passei do tempo? Neste momento, convidamos a senhora Elisbeth Araújo, líder religiosa, a qual irá tratar da Páscoa sobre a ótica e a doutrina espírita. Bom dia a todos. Está dando para ouvir bem? Quero agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco com os colegas sobre esse tema
que é a Páscoa, que é vida, como já foi falado pelo irmão. Do ponto de vista doutrinário, o Espiritismo não tem uma comemoração, uma festa de Páscoa. Aliás, o Espiritismo não tem festas comemorativas nesse sentido, do ponto de vista doutrinário. A Páscoa é uma festa judaica, que era a comemoração da libertação do povo judeu do jugo dos egípcios. Então, para os judeus, ela tem esse sentido da libertação. Vendo dessa perspectiva, seria uma libertação material. Olhando pela perspectiva religiosa, no sentido simbólico do Espiritismo, a Páscoa judaica teria o significado da libertação da alma, da libertação do espírito, da libertação das coisas, da libertação dos males que nós, como seres humanos, ainda trazemos em nós, como o orgulho, o egoísmo. Então, a vitória das virtudes sobre as imperfeições da matéria. Então, como uma superação. Quando a gente traz para o lado religioso, então, realmente como uma simbologia. Essa festa judaica, que é absorvida pelo cristianismo, porque Jesus morre, né? O seu sacrifício acontece na época da Páscoa, porque Jesus chega para a festa da Páscoa e acontece a sua prisão e depois a sua morte. Então, por isso também absorvida pelo cristianismo. Como falado, na doutrina espírita não há essa perspectiva. No entanto, estamos mergulhados num caldeirão cultural, e aí vem a questão dos ovos de Páscoa, dos coelhinhos, que existe toda uma crítica em cima disso, porque torna uma experiência religiosa totalmente material. Mas também se aproveita isso, porque a troca dos presentes, as alegrias. Então, há isso também, né? Da entrega do chocolate, da troca. E isso não deixa de ser para a gente, de criar essa experiência, no sentido de que quando eu tenho o desejo de agradar alguém, de levar alegria para alguém, isso também é uma experiência, isso gera energias positivas, gera carinho, gera amor. Mas isso não tem nada a ver com a religião, existem muitas críticas nesse sentido. Então, pela perspectiva da doutrina espírita, levando para um lado simbólico, como nós poderíamos interpretar a passagem de Jesus pelo mundo, pelas nossas vidas, a sua convivência com os discípulos. Então, para o Espiritismo, não tem importância a morte de Jesus, mas a sua vida. Tudo o que ele nos ensinou, todos os exemplos que ele nos deixou de perdão, de acolhimento, de respeito. E é em cima disso que nós vivenciamos a nossa experiência religiosa. Porque essa superação, essa libertação do espírito das coisas da matéria, quem nos ensinou? Ele nos ensinou a não dar importância ao que não tem tanta importância, dar a devida importância a cada coisa. Por isso, para nós, é mais importante a sua vida, o que levamos em consideração. Jesus nos salvou? Sim, nos salvou. Mas não vemos da perspectiva de que a sua morte, o seu sacrifício, nos liberta dos nossos pecados no sentido pretérito. Por quê? O que está feito, não tem mais como nós modificarmos. Então, a sua vida, as suas lições, os seus ensinamentos nos libertam para o futuro. Porque, como dizia Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo fim, mas cada um
aliás, fazer um novo começo, mas cada um de nós pode agora começar a fazer um novo fim. Então, como a vida de Jesus pode nos libertar das nossas dificuldades? É só levarmos em consideração os seus ensinamentos. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Então, nessa perspectiva, o que nos salva? Os ensinamentos de Jesus. Porque eu posso, daqui para frente, a partir do momento em que eu consigo sentir esses ensinamentos no meu coração, realmente começar a utilizá-los para a minha transformação, para a minha modificação como ser humano. Então, o ponto auge da Páscoa, nesse sentido da experiência religiosa, e aí a gente vai ter que essa questão da experiência religiosa, ela é única de cada um. Não existe como fazermos, digamos assim, uma receita, tem que ser assim, tem que ser assim. Por quê? Porque a experiência minha com Deus é única e exclusivamente minha. A sua experiência com Deus é única e exclusivamente sua. Esse momento do despertar, o momento do encontro com Jesus, ele é único para cada pessoa. Quando vai ser, ou se já aconteceu, realmente é algo que está dentro de cada um de nós. Quando Madalena encontrou-se com Jesus, a partir dali a sua vida se transforma. E, no sentido de libertação, Jesus não libertou o corpo de Maria Madalena, é tanto que ela tem uma morte como todo mundo, o seu corpo morre como o de todas as pessoas, ela passa, inclusive, pela experiência da hanseníase, ou seja, o corpo perece, como todos os nossos. Mas o que aconteceu para Maria Madalena foi a libertação do seu espírito. E o auge, e se falando de Páscoa, a gente vai ter no domingo, né, naquele dia em que Jesus aparece para a própria Madalena, quando ela vai em busca do túmulo, como ela sempre ia para limpar aquela situação toda, e ela chega, não encontra, né, o sepulcro está aberto, e Jesus aparece para ela. Esse é o ponto auge, por quê? Porque é quando Jesus realmente nos mostra a vitória da vida sobre a morte. Ele falou disso o tempo todo, né? Falou de vida após a morte. O meu reino não é deste mundo. Então, quando ele aparece para Madalena e depois para os discípulos, ele vem nos dizer o seguinte: a morte não existe. O corpo perece, mas o espírito, a alma, permanece e vai viver para sempre. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa, a libertação do espírito, a vitória do espírito sobre a matéria. Então, o que nós podemos considerar estamos no mundo, demos às coisas do mundo a importância que elas realmente têm, sem esquecer que estamos aqui de passagem, que a morte não existe, o corpo perece, mas o espírito permanece. E como nós vamos viver para que essa vida que vem depois possamos encontrar a felicidade. Então, Jesus traz para a gente todos os ensinamentos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No seu evangelho estão todas as lições que nós precisamos para que nos libertemos da matéria, dando a ela o devido valor, sabendo que somos espíritos e que viveremos eternamente, como ele nos comprovou. Agradeço a paciência de todos de ouvir, e era isso que tínhamos para falar. Bom dia. Neste momento, encerramos nosso culto ecumênico. Agradecemos aos líderes religiosos que compartilharam fé e conhecimento conosco. Agradecemos em especial
a servidora Elguete Sanders, cuja contribuição foi fundamental para embelezar o nosso ambiente. Agradecemos a todos os servidores que doaram seu tempo e esforços tão preciosos. Convidamos a todos a partilharem de nosso café da manhã colaborativo. Muito obrigada a todos. Um bom dia, um excelente dia.